Fala, tropa, tô na área para poder analisar os jogos dessa quarta-feira, tá? Que tá recheada de jogos. Jogos decisivos, Palmeiras e River Plate. Só esse jogo aqui, Ave Maria. Dá pra gente extrair muitas oportunidades que eu vou estar compartilhando aqui com vocês, tá? Então já curte o vídeo, se inscreve no canal. Tem muitos jogos para poder comentar aqui. E eu vou deixar o link para você entrar no Clube dos 5% na descrição, que é onde eu mando todas as minhas apostas de pré-jogo. Beleza? Fechou? Vamos lá, vamos começar com as análises aqui, começando com os favoritos do dia. Tá? O AZ vai enfrentar o PEC Zoe. O AZ é favorito para esse jogo. Né? O AZ, que é um dos melhores times ali da Holanda, obviamente atrás do Feyenoord, do PSV e do Ajax, né? A quarta força. E às vezes até entra aqui nesse bolo, né, dos três primeiros. Em 5 jogos eles venceram 3 partidas, empatou 2, não tem nenhuma derrota, são 12 gols marcados e apenas 7 gols sofridos, tá? É uma campanha muito boa do AZ nesse início de campeonato. O PEC Zoe tem 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas, tomou 7 gols e marcou 4. Né? Cara, em casa o AZ é favorito. Só que na Holanda, eu não gosto de apostar em um favorito pagando em 33. Para mim é uma odds muito baixa. Então eu prefiro esperar no ao vivo, uma odds valorizar, essa valorização de odds, para poder aproveitar ali no mínimo pagando uns 50, uns 60, que aí já vai valer a pena, tá? Mas um ponto também, vale a pena estar de olho no mercado de gols. Né? Aqui o over e-mail eu sei que está pagando um pouco em 13, mas vale a pena estar de olho também no gol HT, no gol no primeiro tempo, tá? Mas o AZ está dentro dos meus favoritos. Outro favorito que nós temos é o Clube Bruges enfrentando o Westerlo. Clube Bruges também é favorito, junto com o San Giloese, são as duas melhores equipes do campeonato. Né? Eles estão aqui com 7 jogos, com 13 pontos, se ganhar vai para 16, assume essa vice-liderança. São 4 vitórias, um empate e 2 derrotas. Né? O San Giloese está voando nesse início de temporada, são 17 gols e 4 jogos. Né? Mas o Clube Bruges também, como eu falei, é uma equipe muito qualificada e vai enfrentar uma defesa que é muito frágil. O Westerlo tem 13 gols sofridos em 7 jogos, né? E vai enfrentar um ataque muito forte, que é o do Clube Bruges para o Campeonato Belga. E o Clube Bruges, que na Champions League, cara, fez um grande jogo, né? Vem de uma grande vitória contra o Mônaco, né? Onde venceu por 4-1. E aí teve o Truidense, onde eles venceram por 2-0 no final de semana. E agora esse jogo que está faltando, por conta da fase de qualificatória da Champions, perdão, tá faltando esse jogo que vai completar agora os 8, eles podem chegar a 16 pontos. Então é muito importante para o Clube Bruges vencer, tá? Gosto de atuar na vitória do Clube Bruges, em uma dupla tá pagando 1,33, não tá aparecendo aqui, mas tá pagando 1,33. E aí a gente entra nos jogos da Copa da Liga Inglesa, né? Onde teremos o Tottenham, o City, o Newcastle e Arsenal. Seguindo o que eu falei ontem, aqui, né, no vídeo da análise, cara, todos eles são bem favoritos, né? Tottenham é favorito, mas tá pagando em 17. O City é favorito, tá pagando em 17. O Newcastle é favorito, tá pagando em 11. O Arsenal é favorito, tá pagando 1,08. Todos eles são favoritos. Porém, esses times costumam poupar todos os jogadores, né, os titulares, nesses jogos de Copa. Então, fica inviável a gente apostar em pré-jogo, muito pela odds e também porque a gente não sabe qual time que vai a campo. Por isso que eles são favoritos, mas eu costumo atuar somente no ao vivo, principalmente analisando os jogos ali no primeiro tempo para tomar a decisão baseado no que está acontecendo no primeiro tempo. Né? Então dá para atuar em vitória de primeiro tempo, em gol no primeiro tempo, mas dependendo de como esteja o jogo e da escalação que esteja ali. Se o Arsenal entra com o time todo reserva, por mais que o banco do Arsenal seja qualificado e deve ganhar o jogo, é diferente. Né? O nível de entrosamento dos caras é outro. Então eu prefiro esperar no ao vivo para pegar uma odds melhor ali, principalmente trabalhando no primeiro tempo e também ver o time que vai a campo. O Atlético Mineiro é outro favorito que teremos, né, contra o Bolívar, só que hoje eu não confio nesse Atlético Mineiro. Eu não confio. Desde que o São Paulo chegou, o time até melhorou um pouco, mas ainda tem desempenho muito abaixo. Né? Teve a derrota contra o Cruzeiro, né, no jogo de volta aqui. Teve essa derrota por 2-0. Aí contra o Santos, teve jogador expulso. Tava ganhando de 1-0 e o Santos estava com o jogador expulso. Os caras conseguiram ainda tomar um empate do Santos. Contra o Bolívar, o time estava ganhando de 2-0, beleza que era na altitude, mas foi lá e tomou o empate, né, fazendo 2 pênaltis, sendo que o Bolívar perdeu um pênalti. Aí pegou agora o Botafogo com um jogador expulso, tá? O Atlético estava com um jogador a mais
perdeu pro Botafogo. Então, assim, eu não confio nesse time do Atlético Mineiro. Não confio para pré-jogo. Mas é favorito? É, porque o time do Bolívar, fora de casa, fora da altitude, é muito frágil, né? E ainda mais vai jogar no gramado sintético. Então, assim, eu acredito que o Bolívar pode sentir muito isso. Por isso que o Atlético Mineiro é favorito. Mas é um jogo que eu não recomendo apostar no pré-jogo. Leve para ao vivo, que é a melhor opção, tá? Favoritos que podem se complicar, o Katsiaya vai jogar a Copa da Arábia Saudita, né? Pode ser que poupe alguns titulares. Os grandes times da Arábia Saudita têm feito isso, têm entrado com o time todo reserva, então vou esperar a escalação. O Como vai enfrentar o Sassuolo, Como que está jogando muito bem, vem numa sequência muito positiva pelo Campeonato Italiano, aqui é o jogo de Copa, tá? Venceu agora a Fiorentina fora de casa, tinha empatado com o Genoa. Genoa perdeu para o Bolonha por 1-0. Na Lazio ganhou por 2-0. Então, assim, a sequência do Como é muito boa nesse início de temporada. O Nico Paz jogando muita bola, os jogadores fazendo o jogo que o Fábricas quer. Então, assim, eles são favoritos, ainda mais jogando dentro de casa. Acredito que vai com o time titular contra Sassuolo. E aqui eu vou utilizar o trade ao meu favor, né? Eu vou estar provavelmente no Lei Sassuolo, dependendo de como esteja o jogo, tá? Mas eles são favoritos para esse confronto. A Real Sociedade também é favorito contra o Mallorca, só que não tem como confiar na Real Sociedade agora, né? O início de temporada muito ruim. Perdeu para o Betis, perdeu para o Real Madrid, perdeu para o Oviedo, empatou com o Espanhol e empatou com o Valência. Cara, é uma sequência muito ruim da Real Sociedade. E o Mallorca vem de um grande resultado, que foi um empate contra o Atlético de Madrid, né? Então, é um jogo que eu vou levar para ao vivo e dependendo do que o campo estiver me mostrando, eu tomo minha decisão, tá? Mas nesse momento não tem condições de confiar na Real Sociedade, por mais que tenha um time melhor do que o Mallorca. E a Real Sociedade nos últimos anos perdeu os seus jogadores principais ali, principalmente o meio-campo, né? Que tinha o Mendes, que continua, mas saiu o Zubimendi e saiu também o Merino, né, velho? Então, assim, foram perdas significativas para a Real Sociedade, que foi o seu solidez ali, que era o meio-campo, que fez com que a Sociedade jogasse Champions League e tudo mais nos anos anteriores. O Atlético de Madrid vai enfrentar o Raio Vallecano, né? O Atlético de Madrid também, obviamente, em casa é favorito. Só que é um time também que não dá para confiar esse Atlético de Madrid. Olhando os últimos jogos pela La Liga, perdeu para o Espanhol, empatou com o Elche, empatou com o Alavés, aí venceu o Villarreal e empatou agora com o Mallorca, né? Então, assim, cara, é empate que não acaba mais para o Atlético de Madrid, né? E o Raio Vallecano é um time que oscila bastante, mas é um time que dá trabalho até para os grandes, tá? Ganhou do Girona, perdeu para o Atlético Bilbao por 1-0, empatou com o Barcelona e esse jogo o Barcelona poderia ter perdido, o goleiro do Barcelona jogou muito. Aí perdeu para o Osasuna e empatou com o Celta de Vigo. É um time que pode complicar a vida do Atlético de Madrid, tá? Por isso que eu também vou levar para o ao vivo e provavelmente eu vou estar aqui no Lei, né, contra o Raio Vallecano. É como se fosse o Atlético de Madrid ou empate. O CRB vai enfrentar o Botafogo de São Paulo. Também na Série B eu nunca aposto no pré-jogo na vitória de um time, tá? Nunca eu faço isso porque oscila muito, né? Os times oscilam muito, então eu sempre levo para ao vivo. Mas se o CRB tiver muito bem na partida, dominando o jogo, provavelmente eu estaria a favor da vitória do CRB, tá? O Botafogo de São Paulo é uma das piores equipes, está brigando contra o rebaixamento, é uma das piores equipes do campeonato. São 39 gols sofridos em 27 jogos, é uma média muito alta de gols sofridos. E o CRB é um time que em casa dá muito trabalho, é um time que joga bem. Inclusive, se vencer esse jogo, o CRB pode chegar a 40 pontos, então já cola aqui para brigar pelo G4. Né, que está uma briga muito boa agora, muito embolada. Você vê que a distância é muito baixa de um time para o outro. Né? Então, todo mundo aqui tem condições de brigar ainda pelo G4 e subir de divisão. E o CRB é um deles. O Operário vai enfrentar o Amazonas. O Operário em casa também é um time muito organizado, muito chato de se enfrentar contra. E o Amazonas fora de casa cai muito de produção. Só para vocês terem ideia, fora de casa o Amazonas é o pior visitante. São 13 jogos, 1 vitória, 3 empates, 9 derrotas. 25 gols sofridos em 13 jogos. É a pior campanha jogando como visitante. E o Operário não é a melhor campanha como mandante, mas eles só perderam 2 jogos em casa. Né? Então a gente tem o pior visitante. Quando sempre tem o Amazonas jogando fora de casa, eu sempre estou de olho no Lei Amazonas, né? Utilizando o trade. É contra o Amazonas, é como se eu fosse o Operário ou empate, beleza? Eu trabalho muito no trading, tá, galera? No ao vivo. O Palmeiras vai enfrentar o River Plate. O Palmeiras construiu um bom resultado e vem jogando muito bem, né? Fez partidas excelentes contra o próprio River Plate, Internacional.
Agora contra o Fortaleza também, mesmo entrando com o time reserva, Palmeiras tá jogando bola, tá? O Palmeiras vinha conseguindo os resultados, mas não vinha tendo bom desempenho. Agora o Palmeiras tem tido bons desempenhos, inclusive na própria Argentina, onde no primeiro tempo poderia ter liquidado esse confronto. O gol no final do River Plate manteve o time vivo e o jogo agora vai ser no Allianz, onde o Palmeiras é favorito, obviamente, para se classificar. O fato do Palmeiras já ter o resultado, eu não gosto de apostar em resultado aqui, tá? Então vou levar esse jogo pro ao vivo. Se o Palmeiras estiver muito bem, estiver naquele amasso, eu provavelmente estaria a favor do Palmeiras, da vitória do Palmeiras. Mas o pré-jogo, eu gosto de atuar no mercado de cartões, que teve bastante no primeiro jogo. Eu acredito que aqui vai ser um jogo também muito pegado, com muitas faltas. Então, para ambos os times tomar 2 cartões é algo que eu gosto bastante. E eu gosto também de apostar nas finalizações no gol, né? Para o Palmeiras dar pelo menos 3 finalizações no gol e para o River Plate dar pelo menos 2, já que o River Plate tem essa necessidade de poder buscar o resultado, né? Então vai precisar se expor um pouco mais, vai precisar se abrir um pouco mais. E aí por isso que eu acredito no jogo até aberto, um jogo dinâmico, e no ao vivo estarei de olho, além do Lei River Plate, né, contra o River Plate, eu estarei de olho também no mercado de gols, no over 1,5, mas isso vai depender do que o jogo está me entregando, vai depender da postura do Palmeiras e do próprio River Plate, né? Se o River Plate vai sair, vai se expor um pouco mais, e se o Palmeiras vai jogar para segurar, controlar o jogo, ou se vai querer ganhar a partida. Então isso vai ser importante verificar em campo o que, é que vai estar acontecendo. O Atlético contra o Atlético Paranaense, todos os jogos do Atlético Paranaense eu sempre estou de olho, obviamente, no mercado de gols, está pagando em 40, então dá para a gente esperar uma valorização de odds aqui, tá? O Vasco vai enfrentar o Bahia, também os jogos do Vasco eu sempre estou de olho no mercado de gols. Eu só não gostei dessa cotação em 36, para mim é uma cotação muito baixa. Vou levar esse jogo para ao vivo também para buscar uma cotação melhor. O Grêmio vai enfrentar o Botafogo. Os jogos do Botafogo têm sido jogos com gols. O que eu quero entender aqui qual vai ser a postura do Grêmio, né, para poder tomar uma decisão. Mas o over 1,5 está pagando em 44, uma boa odds. O Inter Miami vai enfrentar o New York City. Aí você sabe, né? Jogos do Inter Miami eu sempre estou de olho no ambos marcam. Na finalização no gol de Messi, né? Basta também esperar a confirmação da escalação do Inter Miami se o Messi vai estar em campo. E outro jogo que eu acredito que vai ser com gols é o Once Caldas Independente Del Valle. O over 1,5 está pagando 1,33, porque o Del Valle teve expulsão no primeiro jogo e aí acabou perdendo por 2-0. Então vai ter para a equipe com tudo para cima do Once Caldas na Colômbia, né? Então isso vai tornar um jogo, eu acredito, aberto e um jogo favorável para gols, beleza? E eu não posso esquecer que vai ter também a Liga Europa, né? Tem muitos jogos da Liga Europa, jogos bons, jogos de qualidade, jogos que eu gosto muito de trabalhar. Mas na Liga Europa eu tenho muito cuidado na hora de apostar, eu não costumo fazer muitas apostas de pré-jogo. E quando eu aposto de pré-jogo, eu sempre aposto no mercado de gols, porque são times ali da parte mediana dos principais ligas, né? Por exemplo, o Betis do meio de tabela ali, né, se aproximando do G4 da La Liga. Mas não é um time do primeiro escalão. Nottingham Forest é a mesma coisa, Feyenoord, Braga, Celtic, Estrela Vermelha, Fenerbahçe, Freiburg, todos esses times, velho, Nice, Roma, todos esses times não estão no primeiro escalão, então são times que oscilam bastante. E aí a gente tem que analisar também como é que vai ser esse nível de enfrentamento. Por exemplo, o Betis, que está na La Liga, vai enfrentar um Forest, que é da Premier League. Como é esse nível de enfrentamento? Uma coisa é jogar o Forest jogando na Premier League, outra coisa é o Forest enfrentando o time da La Liga. O estilo de jogo, o perfil, a maneira de se comportar são bem diferentes. Por isso que o melhor é sempre a gente analisar o que é que está acontecendo e apostar no ao vivo ao invés do pré-jogo. Na Liga Europa eu sempre tenho esse cuidado. Óbvio que tem times aqui que são bem ofensivos. Por exemplo, o Estrela Vermelha em casa geralmente é bem ofensivo. O Celtic também é um time que gosta de atacar. Então nós temos um jogo aqui favorável para gols. O Dinamo de Zagreb e o Fenerbahçe também, os jogos do Fenerbahçe são favoráveis para gols. Então Freiburg também são jogos favoráveis para gols. Então gols é um mercado também que dá para a gente trabalhar. Mas o principal mercado mesmo que a gente vai trabalhar é aqui utilizando bolsa. Deixa eu ver aqui para aqui. Pronto. Utilizando o bolsa, né? Que aqui eu vou utilizar o back e o lay, tá? Tá aqui o que é o lay, já para explicar para vocês. Por exemplo, vamos pegar aqui um jogo do Midland. Vai ter o Midland contra o Sturm Graz, tá?
O Midland vai jogar em casa. Vamos supor que o Sturm Graz esteja jogando bem fechadinho, recuado, o Midland esteja controlando o jogo sem sofrer muitos contra-ataques. O que é que eu posso fazer? Eu posso apostar aqui no lei, aqui ó, esse vermelhinho aqui, é o lei, tá? Pagando 4.8, é o lei Sturm Graz, ou seja, é como se eu fosse Midland ou empate, beleza? A partir do momento que o Midland fizer um gol, já vai me pagar uma boa odds, 0,60, 0,70 unidades de lucro. Posso ganhar até uma unidade de lucro. E aí eu fecho a operação e garanto esse lucro. Caso eu perceba que o Sturm Graz esteja contra-atacando, esteja trazendo algum perigo, eu posso encerrar minha operação a qualquer momento. E se o Sturm Graz fizer um gol, aí eu vou encerrar minha operação no prejuízo, tá? Aí eu posso perder 2 unidades, 1,5 unidade, 2 unidades. Mas isso tudo vai ser baseado no que eu estou vendo dentro de campo, no que eu estou assistindo no campo. Então, a qualquer momento, eu posso estar fechando a minha operação, seja no lucro, ou seja no prejuízo, ou seja até no 0 a 0, tá? Eu posso estar fechando. Por isso que eu gosto de trabalhar muito trading, utilizando aqui o Bolsa de Aposta. E é dessa forma que eu trabalho na Liga Europa. Tá? Eu não gosto de apostar em resultado, não gosto de apostar em pré-jogo na Liga Europa, por isso que eu trabalho dessa forma. Espero ter te ajudado aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima.